dentro do livro do Vaticano II, tem uma parte, um capítulo bastante largo sobre o pontificado de Francisco, né? Que é, digamos, uma implementação do concílio muito peculiar, porque, a meu juízo e ao juízo de outras pessoas que estudam o tema, Francisco é o hermeneuta por excelência do espírito do Vaticano II, e nos termos ratzingerianos ele seria o Papa da hermenêutica da ruptura, o Papa que abraça a visão progressista do Concílio Vaticano II. Digamos, um progressismo ainda moderado diante de tudo que ainda poderia ser feito, mas um progressismo que, seguindo aquela regra de João 23, no seu discurso inaugural, mantém a letra do depósito da fé, supostamente mantém a substância do depósito da fé, mas a mantém de modo, como eu já disse em outras ocasiões, como uma espécie de bibelô, assim, que fica intocado, mas na prática pastoral há uma série de permissões que realizam uma ruptura real com a praxis tradicional da Igreja e, de maneira indireta, de maneira oblíqua, com a doutrina tradicional também em alguns temas fundamentais. Bom, a princípio é isso que eu tenho para comentar, porque ao longo dessa transmissão a gente vai abordar cada um daqueles temas que eu considero, digamos assim, os mais essenciais desse pontificado, ao lado do professor Marcelo. Professor, você acha que nós estamos no ápice da maior crise da Igreja? Ou vem coisa pior? Eu acredito o seguinte, do ponto de vista da essência do assunto, a gente já chegou no máximo que a providência divina pode permitir para que a chamada indefectibilidade da Igreja não seja afetada. Mas, do ponto de vista acidental, muitas outras permissões pastorais mais daninhas e mais graves ainda poderiam ser feitas se a providência de Deus permitisse que um cardeal mais progressista ainda que Jorge Mário Bergoglio assumisse a cátedra petrina. Por que eu falo isso, né? Assim, o magistério da Igreja é efetivamente uma trava para erros doutrinais, mas o magistério infalível, qual seja os das definições solenes ou extraordinárias, e o magistério ordinário universal. O magistério ordinário universal é aquela reiteração ao longo dos tempos da doutrina, é aquele crescimento lógico, histórico da doutrina, mas no qual se percebe uma continuidade real, uma continuidade efetiva daquilo que vem sendo ensinado. O magistério ordinário universal, ele não se dá por saltos, ele não se dá por saltos quânticos, ele não muda a essência dos tópicos da fé, né? Mas o magistério ordinário, chamado meramente autêntico, o compromisso dele é com conclusões prudenciais contingentes. E todas as novidades do Concílio Vaticano II foram neste âmbito, ou seja, de conclusões prudenciais contingentes. O diálogo interreligioso, ecumênico com o mundo, não é uma doutrina, né? É um procedimento. A liberdade religiosa tem ali alguma base doutrinal, mas ela é fundamentalmente uma praxis. Todos esses documentos pastorais de Francisco, ainda que tenham algum embasamento doutrinal, não pode não ser assim, né, digamos. As suas decisões concretas, elas não são decisões doutrinais. Quando se diz que se pode dar
em Amoris Laetitia, uma exortação apostólica pós-sinodal, quando se diz que se poderia dar a comunhão a pessoas que se casaram supostamente de maneira legítima, que não tiveram seu casamento considerado nulo por um tribunal eclesiástico, mas que essas pessoas se recasando, ou seja, se juntando a outras pessoas, poderiam ainda receber a comunhão, você, na letra, você diz que essas pessoas poderiam estar na graça de Deus por condicionamentos, etc, etc, etc. E aí você tenta, na letra, não ferir a doutrina. Várias doutrinas, no caso, principalmente a doutrina da indissolubilidade do matrimônio e a doutrina de que a graça de Deus nos permite superar essas condições que nos condicionam ao pecado. A graça de Deus, ela nos permite viver no âmbito da liberdade dos filhos de Deus. Além de temas morais como uma negação dos atos intrinsecamente maus, etc. Então, o que é esse magistério pastoral na sua fase bergoliana? É um magistério, a palavra é dura, mas ela tem que ser dita, é um magistério da hipocrisia. É um magistério que mantém a doutrina da boca para fora, mas que a trai na prática concreta. Tentando, digamos assim, evitar uma ruptura doutrinal aberta, explícita ou formal, não diz em nenhum parágrafo, em nenhuma frase, em nenhum período de Amoris Laetitia, que o casamento não é indissolúvel. Não se diz ali que os sujeitos em pecado podem comungar, mas as suposições que são feitas são teologicamente insustentáveis e, às vezes, logicamente incoerentes e sofísticas. E essas falsas suposições, esses raciocínios falsos e tortuosos, permitem que, na prática, na realidade efetiva, a doutrina seja quebrada, a doutrina seja rompida. Porque você não pode, me parece, que nem nesse magistério meramente autêntico, parece que é possível que um Papa, um concílio de frente, quebre ou rompa com a doutrina. Mas ele tem uma margem, ou esse magistério meramente autêntico, tipicamente conciliar, que eu considero sui generis, que é esse magistério pastoral, dialógico, ad extra, etc. e tal, que eu analiso no meu livro. Esse magistério ele tem a capacidade de ser esse magistério da hipocrisia. É uma palavra dura, mas eu considero que não é falsa. Eu considero que realmente nós estamos numa condição em que a Igreja oficialmente mantém a doutrina e permite que ela seja, na prática pastoral e na lógica tortuosa das entrelinhas dos argumentos, dos arrazoados dos documentos, que a doutrina seja rompida, que a doutrina seja contradita, que ela seja... São documentos, enfim, em uma palavra, são documentos, se não formalmente heréticos, com heresias materiais e erros lógicos tremendos. Desde o Concílio Vaticano II, a gente tem a ambiguidade, né? A ambiguidade é um pesadelo. Por quê? Porque, primeiro que o Evangelho, né, diz que a linguagem tem que ser sim, sim, não, não, né? Então, a ambiguidade rompe com uma orientação que vem do Evangelho. E depois a gente, pelo princípio da sindérise, tem que fazer o bem e evitar o mal. A ambiguidade, ela mistura bem e mal. Ela de modo, como você falou muito bem, ela é hipócrita, porque ela diz que preserva a verdade, mas na prática está fomentando o mal, né? Então a ambiguidade também é uma técnica, vamos dizer assim, malandra, né? Então, porque se acusa alguém que tem um documento ambíguo, olha, está fomentando mal, aí ele se protege com uma parte do texto, dizendo, não foi atacado, por exemplo, a indissolubilidade do casamento, né? E a ambiguidade também, ela fere a inteligência, né? Porque a gente não existe mal e bem sustentados ao mesmo tempo, né? Então a ambiguidade é um pesadelo, e ela foi inserida de modo muito inteligente no Concílio Vaticano II. E aquele perito lá, o Schilligberg, né? Tem um sobrenome estranho, que era holandês,
falou que nós usamos palavras de duplo sentido de propósito, né? Então nós vemos que a ambiguidade não é assim um defeito dos textos, alguém que não compreendeu bem, ou que escreveu com... errou, não, foi uma coisa deliberada no intuito de confundir, né? Confusão não é uma coisa do bem. Então, realmente, a igreja está vivendo uma crise enorme, e essa ambiguidade, em certo sentido, é pior do que um texto que rompa com tudo, que aí, pelo menos, você se defende, olha, está claramente contra a doutrina, está errado, vamos lá combater. Agora, quando é ambíguo, aí as coisas ficam no ar, né? Então é um pesadelo mesmo. Por outro lado, a ambiguidade gera um efeito curioso, que é a perda de autoridade, né? Porque a autoridade, ela se manifesta claramente com disposições certas. Pão, queijo, sim, sim, não, não. Quando você fica com uma coisa tumultuada, a autoridade fica meio comprometida, sob certo ângulo. Claro, e a gente vê que no Papa Francisco, a autoridade foi questionada, né? Por exemplo, nós vemos as dúbias, né? Nós vemos católicos de boa intenção, nós vemos até o cardeal Miller criticando, com palavras extremamente duras, e tudo isso é muito ruim, né? A ambiguidade, essa crise do papado, ao minar a autoridade, a própria renúncia do Bento XVI também foi ruim, porque ela solapa um pouco a autoridade e a estabilidade do papado, infelizmente. Como é que você, professor Schwartz, vê a questão de autoridade relacionando com essa questão de ambiguidade e outras coisas relacionadas a isso? Tem um passo ainda anterior, que é a autoridade eclesiástica, ela não repousa sobre si mesma. Ela repousa sobre a autoridade de Cristo e sobre a autoridade da profissão da fé católica infalível. Pedro recebe a cátedra depois que ele proclama a fé na divindade do Filho de Deus. E Jesus diz que ele fez essa proclamação porque recebeu a luz do alto. Foi o Pai que revelou para ele. Logo em seguida, Pedro vai fazer o quê? Vai falar, segundo a carne e o sangue, que Jesus não deveria morrer, ou seja, a gente não sabe quanto tempo depois, mas algum tempinho depois, o indivíduo psico-orgânico, o Simão Bar-Jonas, já instituído na cátedra de príncipe da igreja, de chefe da igreja, perdão, ele vai dar uma opinião teológica particular que é completamente nefasta. E Jesus fala para ele, afasta-te de mim, Satanás, porque fala segundo os homens. Ou seja, a autoridade não se funda na opinião teológica, a autoridade não se funda na subjetividade, a autoridade não se funda na carne e no sangue, a autoridade se funda na profissão de fé. Quando um concílio afasta de maneira formal, explícita, deliberada, a confissão da fé, a definição e a condenação dos erros, isto já coloca a fé da igreja e a autoridade eclesiástica numa situação complicada, né? Porque você está abrindo mão daquela confissão de fé, porque Jesus pergunta a Pedro assim, os homens dizem o que eu sou quem? Uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e vocês, e os apóstolos, e aqueles que receberam a palavra diretamente da minha boca e a iluminação do Espírito Santo e do Pai. Vocês, quem vocês dizem que eu sou? Ou seja, não é o diálogo. Se fosse aí o diálogo interreligioso de Pedro com os judeus, ele teria que falar, não, o senhor é um grande profeta, né? Nós e os judeus que nos circundam, os que não eram convertidos, o vemos como um grande profeta, quiçá como João Batista rediviu, sei lá. Mas não é isso que constitui a base e o fundamento para a autoridade eclesiástica. E constitui a base e o fundamento da autoridade eclesiástica é a revelação infalível, é a proclamação da revelação infalível. É porque a igreja abre mão desse fundamento da profissão de fé diante do mundo
e porque ela quer dialogar com o mundo, ou seja, porque ela, num movimento aparentemente similar ou análogo a kenosis, ou rebaixamento de Jesus, ela se rebaixa e fica na mesma... É aparente e sofístico esse rebaixamento, mas digamos que ela se rebaixa e se coloca na mesma condição do mundo. Se ela quer falar o mundo com os parâmetros do mundo, é como se São Pedro tivesse que responder a Jesus com os parâmetros dos judeus que não tinham fé e achavam que Jesus era João Batista, Elias ou sei lá, qualquer um dos outros profetas. Como os muçulmanos, alguns muçulmanos que admiram Jesus e Nossa Senhora, falam que Jesus é um profeta. Às vezes até falam que ele é o maior dos profetas, inclusive maior que Maomé, embora não tenha trazido a revelação última, segundo a opinião deles. Mas não é isso que constitui a autoridade. O que constitui a autoridade eclesiástica é a profissão de fé. Quando a igreja deliberadamente se afasta dessa profissão de fé, ela abre espaço para um magistério sui generis, dialógico, pastoral, chame-se como quiser, que já não tem mais as características do magistério, nem sequer do magistério meramente autêntico de sempre, que as pessoas não sabem o que é o magistério autêntico, porque muitos teólogos ou apologetas confundem todo o magistério ordinário como magistério ordinário universal, mas o magistério meramente autêntico, antes do concílio, eram aquelas respostas secas das congregações romanas. Tal tese pode ser sustentada? Sim, não. Às vezes nem dava razão. Era uma resposta provisória, porque assim, nós não estudamos ainda suficientemente, mas parece que essa tese é problemática. O teólogo não pode sustentá-la por enquanto. Era uma decisão provisória, mas que estava associada à definição da fé. As decisões provisórias ou contingentes ou circunstanciais do Vaticano II são um magistério ordinário ou colegial, porque é um magistério conciliar, meramente autêntico, sui generis, como eu digo, porque elas não estão necessariamente associadas à profissão de fé atual, super atual. É uma profissão de fé que parece ser considerada num sentido pretérito, né? As definições ficam no passado, a pastoral caminha no presente, caminha incessantemente, ou seja, numa espécie de sucedâneo da evolução modernista do dogma, né? Não se fala de evolução do dogma, mas se fala hoje, sofisticamente, de desenvolvimento da doutrina, do carisma papal para desenvolver a doutrina, quando o Concílio Vaticano I, no seu decreto lá que define o dogma da infalibilidade papal, diz que os papas não receberam o patrimônio, a doutrina, o depósito da fé para inovar, mas para mantê-lo e fazê-lo crescer no mesmo sentido em que sempre foi crido, em que sempre foi proclamado. Então, quando a autoridade da igreja, a autoridade eclesiástica, canônica, jurídica, política, como quer que seja, se separa da profissão infalível da fé, ela já se desautoriza. Isso é um ponto. Depois, ao não recorrer a essa luz infalível das definições, ela abre espaço para um debate que não vai terminar numa definição, ou seja, não vai ter assistência infalível do Espírito Santo. Qual vai ser o termo desse debate? O consenso dos padres conciliares, que são super influenciados pelos peritos, pelos seus peritos. Ou seja, é um arranjo onde o elemento humano é muito grande. Digamos assim, é preponderante. Se devemos crer na indefectibilidade da igreja, a gente deve crer que o Espírito Santo só pode agir nos homens da igreja segundo a abertura que eles facultam ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo, e Deus, de um modo geral, não retira a nossa liberdade, não substitui a nossa inteligência, não substitui a nossa vontade, não substitui os nossos afetos, ele simplesmente pede a nossa cooperação livre com a graça, e os homens da igreja que são dotados, em tese, do carisma da verdade, precisam estar abertos a esse carisma. Eles não podem abrir mão desse carisma. Se eles abrem mão, eles estão abrindo espaço para quê? Para o ensaio teológico, para as reflexões teológicas, por mais brilhantes e inteligentes que sejam humanamente os peritos conciliares, por mais que eles não tivessem má intenção, por mais que eles achassem que a sua nova teologia fosse algo que estava tentando corrigir o modernismo. Veja, eu não estou aqui acusando sequer de uma malícia deliberada.
utilizando um método inadequado para a profissão da fé. É isso que a gente precisa entender. O magistério é efetivamente uma trava para as heresias. Por quê? Porque quando o Papa vai e define solenemente, quando o concílio vai e define solenemente, ele está colocando a cabeça dele em risco, porque se ele definir uma besteira ou uma heresia, ele será fulminado. E quando o magistério ordinário universal reitera aquilo que recebeu, ele está simplesmente fazendo aquilo que todos fizeram. Então ele não está inovando, ele não está... É claro que pode haver um desenvolvimento teológico coerente, é claro que os dogmas se desenvolvem em algum sentido teologicamente, doutrinariamente válido, é claro, né? Hoje nós não cremos na conversão do pão e o vinho com a mesma simplicidade dos padres da igreja. Houve a inserção da filosofia, da ontologia e da metafísica aristotélica, Santo Tomás, os doutores da igreja fizeram suas reflexões, o Concílio de Trento recepcionou dentro do dogma católico a noção de substância, de transubstanciação, mas ela não fere a realidade da conversão e do pão e do vinho sempre crido, ela esclarece, né? Ela esclarece. Ao passo que as novidades neoteológicas, nem sempre, mas muitas vezes, confundem. E quando elas são explicitamente progressistas, elas distorcem claramente a verdade da fé. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.